O Jean já compartilhou. Já compartilhou? A minha galera. Bem-vindos, hombres e mulheres, ninhos e ninhas. Este é o Havana Connection ao vivo. E por isso não temos vinheta de entrada, porque já entra direto. Estamos aqui nos estúdios do UOL, sexta-feira à noite em São Paulo. Estamos com o grande Guilherme Boulos, coordenador do MTST, Laura Capriglione, jornalista coordenador do Jornalistas Livres, e o grande Jean Willis, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Finalmente todo mundo junto aqui. Depois de um longo inverno, the winter is coming, the winter arrived, e a gente juntou todo mundo para bater um papo com vocês ao vivo, né? Eu não sei o que isso se isso vai dar certo ou não, mas a gente tá tentando, assim. Os haters já adoraram. Aliás, vai ser hoje um festival de haters, porque nós quatro juntar todos os haters do Brasil, né? Mas também não só os haters, né? Também os que nos amam também vão estar lá. Há um outro que gosta. Há um outro que gosta. Minha mãe vai estar assistindo. Inclusive, minha mãe estava aprendendo a usar a internet. Isso é um perigo, cara, porque agora ela lê o que eu escrevo, né? E aí, sabe como é que é, mãe, né? Enfim, vamos começar pelo tema, digamos, mais candente do momento, Michel Temer. Né? O ocupante da presidência da República está sobre fogo cerrado da Procuradoria-Geral da República. Ele se tornou o primeiro presidente em exercício denunciado por corrupção, que se tornou denunciado, foi denunciado por corrupção no país, né, o primeiro presidente em exercício, e agora ele passou por uma primeira etapa em que ele conseguiu a rejeição ao pedido de afastamento feito pela Procuradoria-Geral da República contra ele, né, ele conseguiu essa rejeição na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e agora isso vai para o plenário da Câmara dos Deputados. E é claro que a rejeição não foi de graça, né, gente? A rejeição não foi de graça. Claro, primeiro não foi necessariamente a rejeição que foi votada. Como ele é acusado de crime comum, é preciso que a Câmara admita que o STF dê prosseguimento à investigação. Foi a admissibilidade que não foi votada, que não foi admitida. E não foi admitida porque ele, de fato, montou um balcão de negócios para comprar deputados. Isso não é novidade para ninguém, não é novidade para a imprensa, não é novidade lá dentro. E o instrumento que ele utilizou é um instrumento da emenda individual. Né? Que não é um crime em si, todo mundo... É imoral. Consegue... Não, eu estou falando que não é um crime em si a emenda, é um instrumento da emenda, mas a utilização do instrumento da emenda parlamentar para esses fins escusos é criminoso. Sim, fazendo o cruzamento da data de liberação da emenda, né, e dos valores... Você vê claramente que foi uma compra que ele fez. Corrupção legalizada. Corrupção legalizada, exatamente. Mercado a céu aberto. Mercado a céu aberto com a população inteira anestesiada, porque é impressionante que esse país tenha ido às ruas dizer que iria limpar o Brasil da corrupção e agora nós tenhamos uma facção de criminosos na República, comandando a República, com o país inteiro anestesiado. E mesmo com a imprensa denunciando, as pessoas estão meio atônitas. É impressionante uma coisa dessa. E eles estão fazendo uma luz do dia mesmo. Eu acho que o legal, até foi a Globo que fez, a gente está vivendo um momento engraçado, né? Porque tem a Globo falando mal do Temer, né? Eles fizeram uma matéria que era ótima, mas só faltou um pequeno detalhe. A matéria era assim, chegava e falava assim, o que o senhor achou dessa liberação das emendas parlamentares? Não para o Jean, lógico, né? Para aqueles deputados. E os caras falavam assim, eu não recebi nenhum. Não, o senhor recebeu 6 milhões e tal, não sei o que. Eles fizeram isso com vários deputados. Só faltou um pequeno detalhe nessa matéria ótima que a Globo fez, que era pegar o discurso desses caras
na votação da admissibilidade do impeachment da Dilma, porque era muito legal ver esses caras falando, pela minha mãe, pelo meu povo, o senhor recebeu 6 milhões. Pela minha mãe, pelo meu povo, recebi 12 milhões. Então, é muito... É um balcão mesmo a céu aberto e um cinismo absoluto, né? Olha, o que eu acho aí é que cada vez mais se cria um abismo entre o governo Temer, o Congresso Nacional, a maioria do Congresso Nacional e o conjunto da sociedade brasileira. Isso hoje não tem como não enxergar. Claro. Um governo com 3% de aprovação, o Ibope deu 5% agora, o Vox Populi já tinha dado 3% de aprovação no Michel Temer. Aplicando e aprovando medidas igualmente rejeitadas pela maioria do povo. Sim. Ou seja, como sustenta um negócio desse? Qual é a força que sustenta um governo e um Congresso sem nenhuma moral? O mercado. É isso. O mercado. Mas aí, Jean, eu acho que nós temos que entrar no mercado tema, e a velha falar política. do tema. A velha política, o mercado. Agora, o Meirelles, outro dia, quando o Maia ensaiou ser o Temer do Temer, né, o Meirelles foi a público e disse, olha, com Temer ou com Maia, eu fico. Né? Ou seja, o mercado professa a crença da imortalidade das reformas, independentemente do corpo que estiver lá. O que importa... Isso mostra a falência completa da democracia, né? De qualquer procedimento democrático. Um cara que diz, eu fico em qualquer circunstância, se tiver eleição do ano que vem, eu fico também. Né? Ou seja, a política está assegurada por eles, está capturada por eles de um tal jeito que não é possível mais falar em democracia. E desmoraliza completamente a Lava Jato, porque se a Lava Jato foi a planta baixa de como um sistema político está controlado pelo poder econômico, a declaração do Meirelles só comprova que, de fato, o poder econômico manda no sistema político. E aí nós temos o objetivo claro do golpe. Para quem, olha, desculpe dizer, para quem ainda acha que não foi golpe, desculpe aí, toma um chá de abri-olho, porque é óbvio que foi um golpe e é óbvio que não estamos mais numa democracia plena. Temos uma democracia de fachada em que as instituições foram conservadas, mas agora não, sabe... Fale. Não. É que eu só queria enfiar uma coisa na sua fala, até perguntar para ti, para vocês. Essa questão das instituições que você tocou, acho que é fundamental, porque o impeachment, né, do jeito que foi colocado, toda a votação, toda aquela forçação de barra para passar via emissão de crédito suplementar, barra pedalada fiscal, e não por uma coisa mais sólida, como uma cassação por conta de um caixa 2 ou de uma coisa assim, esgarçou, abriu a porteira. Então, esgarçou as instituições. E esse processo de esgarçamento, pelo que vocês estão falando, está piorando cada vez mais, né? Claro. Aonde a gente vai parar? O que isso vai levar a 2018? Vai acontecer o quê? A chance de termos salvadores da pátria procurando... Medo. Medo dos salvadores da pátria, Laura? Eu acho que nós chegamos a um ponto vergonhoso, né? Porque é isso. Para falar de novo do impeachment da Dilma... Era assim, as tais das pedaladas e tal, que é uma coisa que, até hoje é duro para as pessoas entenderem. Em contrapartida, essa coisa obscena, né? Quer dizer, são malas de dinheiro levadas para cá e para colar. É cerca viva. É cerca viva. Misturador de voz. É a delação do Joesley, que é uma loucura, falando dos milhões que foram entregues para os emissários e tal. Quer dizer, nós estamos num grau mesmo de desmoralização da política e tal, que eu acho terrível. Agora, o que eu estou vendo é assim, quer dizer, a gente tem já uns aventureiros se colocando, né? Quer dizer, o Dória é né? Quer dizer, que está tentando disputar o terreno ali junto com o Bolsonaro, né? Porque é o terreno da ultradireita. Quem vai fazer mais... quem vai afrontar mais os direitos das pessoas, quem vai ser mais mal, quem vai ser mais cruel com os pobres. Com uma pequena diferença, o Dória é um horror, mas o Dória não é tão burro, tão ignorante quanto o Bolsonaro, né? Porque o que me espanta no Bolsonaro, e me espanta ele figurar em segundo lugar na corrida eleitoral como um possível candidato, é como as pessoas podem aderir a uma pessoa que é um completo ignorante. Se cair de 4, não levanta. O cara não sabe nada, não fala de nada, não entende de economia, não entende nada, não conhece o Brasil, não conhece a diversidade cultural brasileira, nada, nem a história do Brasil ele conhece. Mas aí, eu acho que a forma como toma a antipolítica no país, né, de que é um negócio que, enfim, não importa se o Bolsonaro sabe de economia, não importa o que ele sabe, o que ele não sabe, ele aparece como diferente de farda
né? O cara que vai botar ordem nessa vagabundagem toda, mas nessa bagunça. Mesmo estando há 26 anos na Câmara... Mas isso é uma farsa. Da mesma forma que o Dória se apresentou como antipolítico, não sou político, sou gestor, e tá desde a Embratur, tá no negócio fazendo lobby lá no negócio dele. Então, esses discursos são discursos farsescos. Sim. Agora, num momento de crise institucional brutal, né? A nova república falindo completamente, né? E também a esquerda com seus impasses, a antipolítica, o sentimento de insatisfação, de indignação que cá entre nós é legítimo com esse sistema político. Claro, né? As pessoas não se sentem representadas porque elas não estão representadas. Sim, claro, né? Tem uma crise real aí, não é só de sentimento. Óbvio. E isso acaba sendo canalizado, seja para abstenção, não adianta mais nada, tô fora, seja para votos dessa espécie na antipolítica de terno ou de fardo. Mas aí você tocou num assunto importante. Você falou com relação à esquerda, né? Estamos falando do governo Temer, a gente volta daqui a pouco a falar do governo Temer, mas aproveitar o gancho do Guilherme. E depois a gente também fala mais especificamente do caso Lula, mas se Lula não for candidato em 2018, se ele for impossibilitado de ser candidato em 2018, quais são as alternativas da esquerda? Porque a gente está falando que o que está sendo colocado é que a direita não tem uma alternativa que seja democrática, institucional, alguma coisa que seja fruto de uma democracia liberal, de uma direita liberal que a gente precisa ter no país também, né? Uma discussão sobre isso, que era importante ter isso, porque na falta disso aparecem outras coisas. Sim. Agora, o campo da esquerda também está um campo tá pantanoso. Exatamente porque a gente tem essa indefinição. Na opinião de vocês, o que aconteceria nesse caso? Não sei quem quer falar. Eu posso arriscar. Eu acho o seguinte, falando francamente, embora eu não goste dessa alternativa, falando francamente, eu não acredito mesmo que a direita tenha dado o golpe que deu para pegar e deixar o Lula concorrer e ganhar a eleição no próximo ano. Quer dizer, não faz o menor sentido isso, né? Sim. Quer dizer, acho que concorrer tem chance muito porque considerável de ganhar. Se concorrer, apesar de toda a queimação durante esses últimos anos todos, ele tem grande chance de ganhar. Ele está em primeiro lugar nas pesquisas de opinião, de intenção de voto. Sim. Então, mas eu não acredito que a direita tenha feito todo esse carnaval, dado um golpe, se desmoralizado ao mesmo tempo, acabado com um monte de coisa, para pegar e falar, agora, gente, pensando bem, vamos deixar o Lula voltar. Eu não acredito nessa hipótese, acho que eles vão levar a cabo a ideia de deixar o Lula inelegível. Bom, deixando o Lula inelegível, eu acho que nós temos um gravíssimo problema, porque, de fato, todas as fichas estão sendo depositadas por um setor inteiro da esquerda, que é o PT, na candidatura do Lula. O que eu acho que é um erro. Sim. É um gravíssimo erro, porque eu, por exemplo, defendo até o fim a ideia de que o Lula tem que ser candidato. Mas eu não acho que a gente possa ficar refém, como nós estamos, de uma decisão que não está nas nossas mãos, Sim. que está nas mãos do Sérgio Moro. Sim. Então, do TRF4 do TRF4 agora, né, da segunda instância. Sim. Então, eu acho um problema. Eu acho que a gente não devia estar falando Lula, a gente devia estar falando o que é que o Lula significa. Por que Lula? Ou por que um candidato de esquerda? Ou seja, a gente devia estar discutindo uma plataforma do que a esquerda fará caso ela vá disputar uma nova eleição. Deveríamos. Ou caso não, ela vai disputar. Mas Sim, deveríamos fazer isso. Mas enquanto a gente ficar no lulismo como religião, Exato. A gente não vai avançar. E eu também acredito que a candidatura dele vai ser inviabilizada. É um dos objetivos do golpe, é esse. Não vão deixar. Porque se deixarem, ele corre o risco de ganhar mesmo, isso é fato. Concordo com você que eu acho que toda pessoa que defende a democracia tem que defender a possibilidade do Lula se candidatar e defender um julgamento justo para ele. Não é uma defesa dele, é defender a democracia quando a gente defende isso. E o que está falando aqui é alguém que não é do PT, eu sou do PSOL, vocês sabem disso. E não estou dizendo que eu vou votar no Lula. O que eu quero dizer é que a possibilidade dele ser candidato e ter um julgamento justo e ser candidato é defender a democracia nesse momento. Agora, de fato, nós não temos alternativas. Assim, pensando bem, ficou esse vácuo. Nós não temos um grande nome. Quem seria? O PSOL terá candidato próprio, não sei quem é. Não posso antecipar aqui, porque também o partido não decidiu qual será o candidato do partido. Mas certamente terá. Pode ser que seja esse candidato nossa alternativa. Pode ser que seja, sei lá, uma frente aí montada pelo Ciro Gomes e outra pessoa, ainda porque eu não acho que o Ciro Gomes seja de esquerda, mas enfim. Nossa, eu ia botar aspas.
com muitas aspas fazendo assim. Eu acho o seguinte, eu acho que primeiro, só reafirmar isso, assim, não dá para aceitar naturalmente que a eleição se decida no tapetão. Né? O que está sendo feito contra o Lula no processo da Lava Jato, neste processo do triplex, é evidentemente uma condenação política, com presunção de culpa desde o princípio, sem nenhuma prova consistente, e, portanto, uma forma de incidir no processo eleitoral pelo tapetão, pelo judiciário. Né? Isso tem que ser denunciado, isso tem que ser condenado como uma defesa democrática. O Jean colocou muito bem, não se trata aqui de dizer, olha, quem está contra a condenação do Lula é porque defende o projeto do Lula para... Não, necessariamente, você pode discordar. Eu também discordo de muitos pontos desse projeto. Agora, é preciso ter uma baliza de defesa democrática da participação dele nesse processo. Esse é um ponto. Eu queria apontar uma outra coisa que nos dificulta discutir 2018 também. Olha, nós estamos há um ano de 2018, mas do ponto de vista histórico nós estamos há uma década de 2018. Né? O tempo histórico está extremamente acelerado, muita coisa tem acontecido no país. A gente não sabe se o Lula poderá ser candidato, a gente não sabe se o Temer será o presidente, a gente não sabe se haverá algum tipo de reação social mais forte diante dessas medidas draconianas, dessa agenda de desmonte nacional que estão tomando no país. Exatamente. Então, a esquerda, eu acho que também não é o erro apenas de ficar discutindo Lula. Eu acho que o erro é querer antecipar a disputa de 18 quando nós temos uma reforma da Previdência que pode ser aprovada daqui a 2 meses. Quando há menos de um mês se aprovou uma trabalhista. O nosso debate e uma política também. Claro, mas por risco de uma reforma política e uma contra-reforma tributária. Sim. Só para terminar, eu acho que nós temos que ganhar 2017. A preocupação da esquerda tem que ser disputar socialmente para não ser brutalmente varrida e derrotada em 2017. Sim. O debate 18 é consequência disso. Só para colocar um ponto, quando eu falo do debate de 18, menos me preocupa um nome, na verdade, que aliás a discussão é outra, acho que nesse momento da esquerda. A discussão é a narrativa. E aí por isso que eu volto, acho que a participação da Laura no começo, é que projeto de país a esquerda está querendo oferecer, ou está querendo oferecer para debate público. Sim. Qual projeto de país estão querendo? É um projeto de país reativo? Ou seja, nós somos o quê? O contrário do que eles são? Da mesma forma que muitas vezes os movimentos anti-PT colocam, qual que é o seu projeto de país? O contrário do que o PT é. Só que se a gente for o contrário do contrário, a gente é o quê? Sei lá. Então a pergunta é, será que a gente não está perdendo esse tempo? A gente não conseguiu ainda convencer a grande maioria da população de que há reformas em cursos que vão retirar direitos, que vão afetar drasticamente a vida das pessoas. As pessoas ainda não se deram conta do impacto que é essa reforma trabalhista na retirada de direitos e garantias que são históricas. As pessoas não têm ideia ainda do que é a reforma da Previdência. As pessoas estão sendo enganadas pela propaganda do governo e por parte da imprensa que não trata essas reformas da maneira que devem ser tratadas. Eu acho que a reforma da Previdência, a palavra Previdência, até ela ganhou uma certa... A população absorveu... teve uma posição muito mais forte. Uma posição mais forte. O problema da reforma trabalhista é que a reforma trabalhista é um pacote de 121 pontos, né? Que muitos deles são técnicos, complexos, né? Inclusive os caras foram muito espertos nisso, né? Separaram a reforma em 3, aprovaram a terceirização, a trabalhista, falta rural agora, e são pontos complexos, que não dá, é muito difícil debater com a população também. Mas sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que, ao contrário, eu queria só discutir um pouquinho ao contrário, porque eu acho que fica um pouco inexplicável você ter o Temer com essa taxa de rejeição que ele tem hoje, se a população não tivesse entendendo, como eu acho que está entendendo, que tem uma grande sacanagem acontecendo, entendeu? Quer dizer, que tem uma grande mentira no ar, que o Temer é um destruidor do futuro. Porque, olha, gente, vamos combinar, esses índices de rejeição são índices de rejeição maiores do que a gente teve assim, com Figueiredo. No final da ditadura, tudo caindo, desabando, e a gente... Então, o Temer hoje é uma pessoa odiada, não é por acaso. Sim. Ele é uma figura dantesca, que é destruída todo dia nas redes sociais, milhões de vezes, por memes cruéis, inclusive. Por quê? Porque ele é identificado com aquilo, com a destruição de coisas que estão dadas de barato. Quando a gente fala assim, as pessoas não entenderam a reforma trabalhista, eu tomaria um puta cuidado com isso, porque... Por exemplo, eu acho que não entenderam um monte de coisas, mas eu acho que, por exemplo, a gente tem que pensar naquelas coisas que são símbolos do Brasil. A história da carteira de trabalho era uma coisa que transformava o favelado em um cidadão. O cara falava assim, ele tinha
até carteira de trabalho assinada e mas tal. Mas você conseguiu transformar esse discurso nisso? Eu acho que não conseguiu por outro motivo. Por quê? Eu acho que não conseguiu por outro motivo. Eu acho que não conseguiu porque a gente teve... Vamos falar a real. Eu acho que nós temos um problemão. Porque um monte de gente dentro da própria esquerda achava que a reforma da Previdência era uma coisa que, olha, bem ou mal, ia ter que se fazer. A reforma trabalhista, alguma coisa ia ter que ser feita. Você acha que faltou dedicação? Empenho? Meu amor, eu fiquei chocada no dia da aprovação da reforma trabalhista, você estava lá, Sim. No dia da aprovação da reforma trabalhista, quando chegou uma pessoa nossa lá, eu falei, gente, vamos ver como é que está a reação do povo em Brasília. Tinha 200 pessoas do lado de fora do Congresso. Vamos falar sério, Laura, isso é uma reação. A gente não teve tempo. Isso porque nós fizemos uma manifestação em Brasília, quando as centrais sindicais chamaram, quando vocês chamaram e tal, não sei o quê, fizemos uma manifestação em Brasília que teve 150 mil pessoas, Laura, de Brasília mesmo falando. Mas compreenda, nós tivemos pouco tempo, não, calma, bem. Vamos ao tempo. Nós tivemos pouco tempo, nós fomos atropelados, o golpe foi dado e as reformas foram impostas goela abaixo. Verdade. Por um Congresso Nacional que não representa a população e, desculpa a expressão, está cagando pro fato de não representar. Aquelas pessoas estão sendo denunciadas todo dia, desmascaradas, elas estão lá subindo na tribuna e falando em nome da maioria das pessoas. A gente não teve tempo de debater profundamente, não teve tempo de desconstruir o discurso, entendeu? E nós tivemos, ao mesmo tempo, um bando de canalhas nas redes sociais difamando a nós que éramos contra essa reforma, nos colocando como defensores de bandido, como defensores de corrupção. Então, foi muito pouco tempo para poder a gente desconstruir essas reformas. Elas foram nos atropelando, nós mesmos da oposição, e a gente não tinha força, não tem número, infelizmente. E a bancada do PT, muitas vezes, também agiu aí com uma certa negligência, eu acho. Assim, eu acho. Em alguns momentos de fazer obstrução, nós do PSOL, que somos 6 apenas, uma deputada e 5 deputados, obstruíamos com muito mais veemência lá do que a própria bancada do PT, que é uma bancada muito maior. Eu acho o seguinte, em relação às reformas, veja, não dá para dizer também, Laura, que em todo esse processo, no dia da reforma trabalhista você tem toda a razão, mas que em todo esse processo não teve povo na rua. Nós fizemos, não dá para ignorar que há 3 meses atrás nós fizemos a maior greve geral talvez da história desse país. Que os movimentos sociais tiveram de forma combativa, mobilizados de março pelo menos até junho, muito ativos. Mesmo na reforma trabalhista, um dia antes nós botamos fogo aqui na frente da Fiesp numa mobilização da Frente Povo Sem Medo. Agora, há, nesse momento, uma certa apatia e uma certa confusão. No caso da reforma da Previdência, o Sakamoto notou isso, foi mais fácil explicar para as pessoas o que estava acontecendo. O discurso pegava melhor, é acabar com a aposentadoria, porra. Para boa parte das pessoas, todo mundo que não está aposentado vai se aposentar algum dia, eu tenho essa expectativa. O cara, isso é muito concreto, muito objetivo. A renda da aposentadoria é decisiva para os brasileiros. No caso da reforma trabalhista, teve 2 pontos que dificultaram. Eu senti isso porque fui fazer esse trabalho em assembleias, em ocupações nas periferias. Um era, chegava para a turma e falava, desses direitos, tu vai falar, pô, mas eu já sou terceirizado, eu já não tenho. Então, uma parte da precarização que a reforma trabalhista legitima já é realidade para muita gente. Então, não viu como aquilo como uma coisa tão central. Esse foi um ponto. E o outro ponto é que a reforma trabalhista é muito mais complexa e mais difícil. Você fala o negociado sobre o legislado. Vai acabar sua aposentadoria. Outra coisa, você fala o negociado sobre o legislado. Claro. É um negócio... Difícil de compreender às vezes. É mais complicado da gente traduzir isso em conflito, em insatisfação social e indignação. É claro, você tem razão, houve também pé no freio de muita gente. Houve gente que não tomou isso como tema prioritário e é lamentável, é inaceitável que setores do movimento social, que se reivindiquem de esquerda no país, aprovando uma legislação de retrocesso desse tamanho, não tomem isso como a pauta central. Voltando um pouco para o nosso amado Temer, falando objetivamente, em 2, 3 frases, só para a gente poder te provocar o debate, eu queria saber, na opinião de vocês 3, uma resposta clara, direta para a pergunta: por que Temer não cai? Porque eu acho que há muito tempo a gente deixou de viver numa democracia, Sakamoto, mesmo. Eu acho que a gente está num novo tipo de ditadura, uma nova espécie de ditadura, que é uma ditadura que mantém as fachadas das instituições, elas estão ocas. Porque é inadmissível que alguém acusado de crime comum, na imprensa, desconstruído dessa maneira, se mantenha na presidência comprando deputados.
Então é porque acabamos mesmo, não estamos numa democracia, definitivamente. Quem? Agora? Eu concordo, eu acho que é isso. E acho que o Temer é um cara que a gente tem que reconhecer. O Temer é um sujeito que se agarrou ao cargo de uma maneira... Ele é um bom negociador, que a gente não imaginava. Mas a gente não imaginava que ele fosse lutar da maneira aguerrida que ele está lutando. Esse negócio de fazer a compra dos deputados ali, na cara dura, à luz do dia... Pô, isso aí é uma coisa, vamos combinar, precisa ter coragem, precisa ter gana, precisa ter garra, precisa ter vontade. Ou precisa ter precedente. Se a Lava Jato cometeu tantas arbitrariedades durante o seu processo, se ela atropelou o tempo das garantias jurídicas de tal maneira, e isso foi aplaudido, isso foi aceito em nome do combate à corrupção, se esgarçou a presunção da inocência de tal maneira... Houve um precedente para que agora cheguemos a esse ponto. O cinismo, o cinismo É generalizado. isso tipo assim, estamos nesse país em que a gente atropela, por um lado, é justiçamento, tanto na primeira instância quanto na microfísica. É isso que a gente está vivendo nesse país. Eu diria, enfim, objetivamente a tua questão, saca? Sem acrescentar muito do que disseram a Laura e o Jean, porque eu acho que está aí a chave da coisa. O Temer não cai porque tem um sindicato de ladrões que o sustenta, e porque não tem um nível de mobilização social suficiente para derrubá-lo, a ele e ao sindicato de ladrões. A insatisfação ainda não se traduziu em mobilização. E é esse o desafio que está posto para nós. Se o presidente da Câmara dos Deputados, que é o próximo da linha sucessória, não fosse Rodrigo Botafogo Maia, mas fosse... Botafogo é o codinome dele na lista do Odebrecht, né? Não, eu estou inventando. Ele é grande torcedor da Estrela Solitária, carioca. Mas, se fosse uma outra pessoa, se fosse alguém um nome... digamos, de consenso, né? Ou um nome Miro Teixeira. Um Miro Teixeira ou alguém do PSDB, Sim. Né? Você acha que ele já tinha? Ou não? Porque ele... Não? Não, acho que não. Eu acho que não. Até porque eu acho que o Rodrigo Maia agrada mais o mercado. De consenso para aquela turma toda. Foi se tornando um consenso para aquela turma. Exatamente. O Rodrigo Maia é hoje o consenso para o Centrão. Que eu acho. Que ele chama Centrão. Eu acho que eles estão divididos. A coalizão que deu o golpe... Está dividida. Está dividida. Ali foi uma união entre o velho Centrão, Sim. Temer, Cunha, né, essa turma do PMDB, que sempre fez a política oculta no país, com o judiciário que comandou a Lava Jato, a mídia. Então, essa foi a aliança. Eles dividiram. Agora chegou um ponto que um não sabe mais o que fazer com o outro. Né? E eles estão numa divisão que se revela como uma crise de hegemonia no país. Eu acho difícil que você vai encontrar um nome de consenso. Alguém vai ser derrotado nessa história. Pode ser antes de 18, pode ser em 18. Sim. Mas o que a Globo quer? Quando a Globo vai e joga um fora Temer, claro. Quando a Globo age de maneira deliberada contra o Temer, olha, eu não acho que faça isso por princípios cívicos e éticos. Não, por princípios cívicos e éticos não é mesmo, porque a gente conhece a história da Globo na relação com a política. Eu acho que está no forno, assim, só para concluir o raciocínio, que está no forno uma transição conservadora, entendeu? Sim. Esses caras viram que o negócio, olha, não se sustenta mais, que tá uma avacalhação completa, que não tem mais nenhuma credibilidade, que o povo não acredita mais que isso funciona, né? E essa turma da Globo, com o judiciário para limpar, né? Sim. Começa a ver que o Temer começou a se tornar mais um inconveniente, né, do que uma solução. Eles podem fazer o mesmo programa neoliberal destrutivo de uma maneira mais limpinha, Sim. mais elegante, sem tanta corrupção a céu aberto. Então, e eles estão muito divididos entre eles nesse momento. Então você acha que a Globo está dando uma de Cersei Lannister em Game of Thrones, reunindo todas as casas ruins, toda a direita de Westeros para poder derrotar eles? Eu vou dizer que não assisti Game of Thrones. Você viu, né? A gente tava elogiando o Guilherme antes de começar, porque ele tinha conseguido aprender a usar o celular agora, né? Ele estava usando o celular, ele tinha começado a ter um contato com a tecnologia, né? Não, fala mais, eu ensinei a Laura. Ele ensinou a Laura. Compartilhar o negócio a Laura, hein? E não é porque eu ensinou mesmo, ensinou. Só que falta ainda claramente acesso a séries. Acesso a séries, né? Eu assisti House of Cards. Primeira temporada, provavelmente. Tô na segunda. Mas olha, sobre política mesmo é Game of Thrones. É melhor. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que, tudo bem, você tem razão nesse negócio, que tem um atrito entre eles. Agora, vamos combinar, bem ou mal, apesar da reforma da Previdência estar empacada ali, o Temer entregou o que nem o Fernando Henrique entregou.
né? Quer dizer, ele, em termos de desmonte, de desmanche, eu me lembro do Fernando Henrique, na época, governando, ele dizendo que o objetivo, que ele tinha uma missão de governo, que era acabar com a herança varguista. Lembra disso? Ele falando, minha missão como governante é acabar com a herança varguista. Vamos combinar, o Temer, esse lixo humano, avançou muito mais, quer dizer... Acabou com a herança varguista. Acabou com a herança varguista. Então, por mais que você pegue e fale assim, olha... então, por isso é que eu não acredito muito no Fora Temer da Globo. Eu acho que é um negócio que depende das conveniências. Se liberar uma grana pra Globo, se não sei o que lá, vamos ver, entendeu? Agora... O pior que não era nem pra falar exatamente de herança varguista, porque a CLT mudou tanto nos últimos 70 anos. Mudou tanto nos últimos 70 anos. E podia mudar. Eu acho que é uma coisa legal falar pro pessoal de casa que está assistindo a gente falou várias vezes nesse Havana que a gente não é contra mudanças em reformas estruturais. Mas o Brasil precisa de uma reforma política que garante o retorno à representatividade, né, que evite que milionários possam ser eleitos facilmente na Câmara dos Deputados e no Senado ou em outras assembleias. Precisa de uma reforma sindical, inclusive, para fortalecer os sindicatos. Porque aí depois você podia fazer uma reforma trabalhista. Claro. Mas precisa também de uma reforma tributária. Uma reforma trabalhista que preserve direitos. Exatamente, que preserve direitos e que avance, inclusive. O Brasil precisa de reformas que possam ser discutidas. Exatamente. O Brasil precisa de programas que possam ser votados. Uma reforma... A gente está engolindo goela abaixo um programa que não foi eleito nas urnas. Não foi eleito. Esse é o programa neoliberal do PSDB, que foi derrotado há 4 eleições. Há 4 eleições esse programa do PSDB vem sendo derrotado e o PSDB encontrou uma maneira de empurrar goela abaixo esse programa através de um golpe. Se unindo com o PMDB, com os setores da mídia e do Poder Judiciário. Isso tem que estar claro para as pessoas. E agora há uma discordância de método no andar de cima. Essa é a questão. De método. E olha que a gente nem entrou na discussão também de uma reforma tributária. Sim. Que é o que o Brasil também precisa de uma forma profunda, né? Pra... A elite brasileira econômica e política, pensa a participação política como se fosse o Big Brother, certo? Então você vai lá... que de Big Brother eu entendo. O Jean entende, pode falar melhor do que eu. Né? Mas você decide quem fica e quem sai da casa, mas você não decide o que acontece na casa. Exatamente. Então, para eles, democracia é, quando muito, ir lá apertar um botãozinho de 4 em 4 anos e depois, meu amigo... Cada um faz o que quiser. Então, essa concepção de democracia, onde não tem decisão popular, onde não tem participação, onde não tem plebiscitos para definir temas fundamentais, né? Esse tipo de concepção de democracia é o esvaziamento da democracia. Gente, a gente encerrou o nosso tempo. Foi uma conversa boa, foi uma conversa leve. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está em casa, no trabalho, no ônibus, na pré-balada, assim, que nos prestigiou, nos assistiu. Hasta la vista e hasta la vitória sempre. Sempre. Corta.